da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. É muito bonito quando a gente vê um sonho se transformar em realidade. E depois a gente vê essa realidade do sonho realizado mudar a pessoa, fazer com que ela seja mais brilhante, mais vigorosa. Foi isso que nós vimos quando nós revisitamos a Vanessa da revista Opaua. E também podemos ver toda a evolução da revista nesses anos. Vamos conferir na matéria. Eu sempre gostei muito de história, sempre. Por isso fui para o lado do jornalismo. Então eu tenho muita paciência em escutar a história de cada um. E isso acabou vindo para a revista. Então, no começo, quando a gente decidiu, por exemplo, homenagear a Fabiana Passoni, que estava lá nos Estados Unidos, teve toda a história do câncer, ela reviveu, né, de uma história muito bonita. Então, quando eu resolvi contar essa história, eu falei, poxa, olha isso. E aí a gente viu a repercussão disso na vida das pessoas. Pessoas que passavam pelo mesmo problema com câncer, né? No caso dela, ela perdeu as mamas, teve que tirar as mamas e teve trigêmeos. Poxa, né? Então Deus faz a coisa certa. Então essa revista já veio com esse ar de vamos contar a história da vida real. Aí na próxima já veio o seu Xixo, né? Poxa, ele trouxe a Danone para o Brasil, inventou o requeijão. Hoje tem a maior viagem da América Latina. O cara é visionário. A gente já viu essa matéria reproduzir na questão dos sonhos. Poxa, acredite no seu sonho, vá lá na França buscar a Danone, sabe? Então a gente vê essa questão do jornalismo homenageando. Aí vem Nani People, aí vem os comunicadores, o seu Décio, Tatiele, foi vindo. Então assim, a gente se reafirmou nisso, uma ideia de contar uma história bonita, ela acabou virando um marco para nós. Então hoje as pessoas sabem, se a pessoa é capa, é porque ela merece. A gente recebe muitos e-mails, ainda você é capa da Opaua. Poxa, olha, essa pessoa ela merece uma capa. Essa capa do Mauro Ramos de Oliveira foi indicação de leitor. A gente foi na Caldense, teve algum apoio, mas não tinha muito acervo. A gente foi com uma equipe para São Paulo, brincando que a gente estava rinitado de tanto mexer em arquivo de família, e conseguiu fazer uma matéria sobre o Mauro, que foi zagueiro da seleção brasileira. Passou uma semana depois do lançamento da revista, ele recebeu uma homenagem da Folha de São Paulo. A Folha lançou o Relógio dos Campeões. Tinha do Dunga e tinha do Mauro Ramos. Então a gente começa a pegar essas memórias e fazer elas serem homenageadas. Então tem pessoas que já morreram, que são capa, pessoas que estão vivas, né, pessoas muito jovens. Então a gente mostra isso, que não importa a sua história, se você trabalha com carinho, se você tem uma vida bacana, vamos contar isso. Então isso se reafirma a cada edição, a gente consegue manter a nossa proposta. A gente não vende a nossa capa, a gente recebe propostas tentadoras, mas a gente não vende. A matéria publicitária pode ser vendida, a gente tem os informes publicitários, mas o jornalismo, não. Ele não pode ser violado, ele não pode ser tendencioso para a venda, né? Ele tem que ser respeitado. Então, como jornalista, levantei a mãozinha lá na minha formatura, que iria manter essa linha do respeito, né, da ética, e vou continuar mantendo. Então, quando a gente vai criar uma publicidade para um cliente, é muito diferente de outros projetos que a gente vê por aí, assim, que a gente realmente abraça a causa do cliente. Eu falo que se eu não acreditar no produto dele, eu já nem hoje anuncio. Porque é um trabalho muito minucioso de briefing, de entender o produto do cliente para conseguir comunicar. A comunicação ela deve ser lúdica. Uma propaganda na revista ela deve ser muito bonita, assim. Se vocês olharem, a maioria das publicidades, elas têm a nossa logo. Então a gente é uma agência hoje por isso, para poder oferecer para o cliente um trabalho de qualidade. Não que as outras agências não ofereçam, mas a gente tinha muita dificuldade em chegar em um elo. Tanto que a gente tem várias agências parceiras e a gente hoje é uma também. Então a gente consegue colocar a nossa marca mesmo dentro dessa publicidade que a gente cria especialmente para o cliente. Chegava muita publicidade solta. O cara falava, não sei quem fez o meu cartão de visita e aí eu estou reproduzindo ele em vários lugares. Então era uma dificuldade para empresas de outdoor, era uma dificuldade para outros veículos impressos também. Então a gente padronizou isso. Então o cliente chega aqui, a gente quer fazer um anúncio na revista. Poxa, a gente cuida do seu Facebook, a gente cria a sua logomarca, a gente repagina a sua vida aí para a sua comunicação andar e cria um planejamento. Então foi essa estrutura de comunicação que fez a revista hoje ser sólida no mercado. Temos um produto caro, imprimimos 5.000 revistas, atingimos a região toda hoje,
Prova disso é que a gente tem cliente em Sorocaba, cliente em Piracicaba, cliente em Pinhal, a gente está com bastante cliente lá. Então a gente conseguiu atingir essa região e esse mercado que estava com uma sede aí de uma comunicação mais alternativa e pontual. Porque o jornalismo, ele é lúdico, ele é lindo se ele for bem aplicado. A gente vê muita coisa com prazo de validade que passou já, a gente vê muita coisa voltada para um social, comercial, escrachado. Então eu acho que essa não é a proposta que a gente acredita. A gente acredita no jornalismo de base, jornalismo sólido, que vá homenagear as pessoas. Quanta gente tem uma história de carreira bacana que pode, né, ser contada mesmo. A gente já homenageou o Seu Xixo, homenageamos a Nani People, a Fabiana Passoni. Então é importante manter uma linha fiel mesmo, de estudo. A gente sabe que pessoas têm dom, às vezes não precisam fazer faculdade para se saírem bem em algum segmento. Mas, poxa, vamos dar uma atenção para o jornalismo, vamos ler mais. Se a gente quer atuar nessa área que não precisa mais de diploma, vamos ler, vamos estudar. A Opaua está aqui para isso, a casa hoje recebe tem esse espaço colaborativo. Então, se algum profissional quiser falar sobre arquitetura, convida a criançada, sabe? Vem aí ensinar o que a arquitetura prega, qual que é o preceito, né? Para a gente poder ter mais adolescentes engajados dentro dessas áreas, que às vezes não fica tão claro no ensino médio. Então, assim, a ideia é formar formadores de opinião. Acho que esse é o caminho agora. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.